Oi, pessoal, bem-vindos de volta. Na aula de hoje, a gente vai estar conversando a respeito de sistemas, no caso da teoria dos sistemas da administração ou teoria sistêmica da administração. Junto com a teoria da burocracia, a teoria clássica e a neoclássica, elas são responsáveis por uma grande parte do conhecimento que a gente vê em organização, sistemas e métodos, ok? Então, isso é interessante para a gente conversar hoje, certo, a respeito de tudo isso, para haver uma base. Então, antes de tudo, é necessário que a gente entenda que a teoria dos sistemas é a primeira teoria da administração de empresas que não é voltada, que não enxerga a empresa como uma coisa fechada e isolada do resto do mundo, do resto do ambiente. A teoria da administração científica e a teoria clássica e a teoria das relações humanas, elas mostravam a empresa como um sistema fechado em que ela própria se bastava. E as soluções que deveriam acontecer dentro da empresa, no caso, as soluções para os problemas da empresa, elas seriam resolvidas dentro da própria empresa, internamente. Isso daí negaria uma série de elementos que estão fora da empresa que influenciam o comportamento dessa empresa. A essa preocupação com os elementos fora da empresa, a gente chama de sistêmica. É uma preocupação sistêmica. E não somente com o que está acontecendo fora da empresa. A gente vai ter que pensar também nas engrenagens que tem dentro da própria empresa e como as coisas dentro da própria empresa, elas se relacionam, tá? Então, basicamente, esse é o objetivo que a gente quer alcançar hoje, falando de teoria dos sistemas, tá bom? Então, vamos lá. Primeiramente, a gente tem que pensar no conceito de sistemas, né? E de onde ele veio. A evolução histórica diz que a teoria dos sistemas ela foi proposta por Ludwig van Bertalanffy, um alemão e biólogo, mas ela acabou sendo acrescentada ao arcabouço da ciência da administração. Você já deve ter notado que a administração de empresas é uma espécie de salada, né, de conhecimentos humanos. Ela é a caçulinha das ciências humanas, né, a administração de empresas. Então, como ela veio depois, ela tem uma evolução de um pouquinho mais de 100 anos, se a gente for datar 1917 como a publicação do livro da administração de oficinas de Taylor, né, que deu pontapé no trabalho científico da administração de empresas. A administração de empresas ela tem um pouco mais de 100 anos, 103 anos, basicamente, né? E o que a gente deve levar em consideração é que a administração de empresas foi pensando de várias áreas do conhecimento. A gente tem dentro da administração de empresas um pouquinho de economia, um pouquinho de psicologia, um pouquinho de sociologia, matemática e, por incrível que pareça, a gente compra da biologia a teoria dos sistemas para aplicar dentro da empresa. E isso é muito importante, né? Então, basicamente, o que é um sistema? Um sistema, ele é um conjunto de partes interagentes e interdependentes que, em conjunto, juntas, vão formar um todo unitário, uma unidade. Essa unidade tem um determinado objetivo. E todas as partes que formam esse sistema, todas as partezinhas internas, também têm seus objetivos e todos vão efetuar determinada função. De modo que, dentro de um sistema, uma parte que faz parte desse sistema, um elemento que faz parte do sistema, não consegue viver sem o outro elemento. E o próprio sistema, se um desses elementos sair do sistema, acabou. Então, um exemplo que a gente pode falar de sistema é o corpo humano. Você é um todo unitário, certo? Que você é composto de pequenas partes. Coração, pulmão, rins, fígado, cérebro, olhos, interna e de forma externa. Você é composto de várias partes, né? E você não... cada uma dessas pequenas partes do corpo humano, elas têm uma função que contribui para o objetivo principal, que é a sobrevivência, né, da gente como ser humano, como ser vivo, né? Se eu arrancar meu coração bem aqui, eu vou tirar, o coração está demitido, tchau. Você morre. Tirar seu estômago, morre. Então existe uma interdependência, certo? Existe uma interdependência.
Existem na natureza dois tipos de sistemas. Os sistemas fechados e os sistemas abertos. Um sistema fechado, ele não sofre influência do ambiente externo ou do meio ambiente. Ou seja, ele se basta em si próprio. Esse sistema fechado, ele se alimenta de si próprio. Então, ele é autossuficiente, ele não precisa de nada, nem de ninguém, nem de qualquer coisa. Só ele existe naquele mundinho, naquele universo. Na natureza, a gente não tem sistemas fechados perfeitos. A gente tem sistemas fechados imperfeitos. A gente pode tentar simular um sistema fechado, mas ele não vai existir. O sistema fechado perfeito seria o que a gente chama de moto perpétuo, ou seja, um mecanismo que se alimenta de si próprio, é um motor que nunca para, certo? Mas ele não existe na natureza. Essa fonte de energia, se existir, ainda não foi encontrada, né? Mas o sistema fechado, você pode simular um sistema fechado, né? Os exemplos mais próximos, por exemplo, é uma garrafa térmica. A garrafa térmica, você bota uma cafeteira que você bota café. Quando você coloca o café dentro da garrafa térmica, você tem um objetivo. O objetivo esse qual é? Que o líquido que está lá dentro não sofra a influência do ambiente externo, não troque calor com o ambiente externo e se mantenha, no caso do café, quente por mais tempo. Só que veja só, a garrafa térmica ela não é um sistema fechado perfeito. Ela não consegue ficar completamente isolada. Então, com o passar do tempo, você vai notar que a garrafa térmica, o café que está lá dentro, se você deixar 1, 2 dias, ele vai ficar frio. Porque de pouco em pouco ele vai estar trocando calor com o meio ambiente, com o ambiente externo, que infelizmente não tem como você ter uma garrafa térmica perfeita. Um reator nuclear, ele é dito como um sistema fechado imperfeito, porque ele praticamente, se você deixar ele sem mexer, os isótopos que geram energia lá dentro, eles duram muito mais que a duração de uma vida humana, cerca de 150 anos, basicamente. Outro sistema fechado que a gente tem artificial, feito pela uma estufa, que você coloca plantas que não sobreviveriam em determinado ambiente. Por exemplo, você quer criar rosas aqui em Teresina, você tem que fazer uma estufa para isolar as rosas do calor de Teresina, porque senão elas vão morrer, né? No caso, tá? Então, são exemplos de sistemas fechados imperfeitos, tá? Só que o que interessa a gente são sistemas abertos. Eles sofrem interação com o ambiente externo, com o meio ambiente, onde eles estão inseridos. E ele depende, sistemas abertos, eles dependem do ambiente externo. Então, você, ser humano, por exemplo, é um sistema aberto. Você precisa do ambiente externo, você precisa respirar. De onde é que vem o oxigênio? Do ambiente externo. Você respira o oxigênio, transforma ele dentro dos seus pulmões, ele vai para a sua corrente sanguínea e você retira, você expira gás carbônico, CO2, que vai para o ambiente externo de novo. Então, existe uma troca entre os dois ambientes. A empresa é a mesma coisa. A empresa é um sistema aberto. A empresa é um conjunto de partes interagentes, interdependentes, que são os cargos, os setores, os recursos dentro da empresa. Cada um dos setores, cada um dos cargos, cada um dos recursos utilizados, eles têm o quê? Funções dentro da empresa. E eles agem para garantir a sobrevivência da empresa, trabalhando em conjunto, com interdependência entre si. Por isso a gente diz que a empresa é um sistema aberto. E daí a importância da gente estudar a teoria dos sistemas dentro da administração de empresas. Então, essa interação que vai ocorrer entre o sistema aberto e o ambiente externo gera o que a gente chama de retroalimentação ou feedback, né? Essa retroalimentação é a resposta que o ambiente externo faz no sistema aberto, que vai gerar comportamento. Se a resposta for positiva, se for uma coisa favorável ao sistema, o sistema vai continuar repetindo aquele comportamento, aquela interação. Se for algo negativo, algo que seja prejudicial à sobrevivência do sistema aberto, ele vai simplesmente deixar de fazer aquilo ali. Respirar é bom, portanto, eu vou continuar respirando. Quando você é uma criancinha pequena, assim, nenenzinho, você vem andando bem aqui pela sala, aqui, acaba nenenzinho, todo bonitinho, aí você vê na parede o quê? Uma tomada. Bichinho com 2 buraquinhos, bem aqui, hoje tem 3, né? 3 buracos, você vê aqui, bichinho com 2 buraquinhos aqui, e o ser humano, neném tá lá na época da descoberta, o ser humano é um negócio terrível, não pode ver um buraco que já vai enfiando o dedo dentro do buraco.
Ele vai, enfia o dedo na tomada e na hora que ele enfia o dedo na tomada, o que acontece? Ele toma um choque. Ele sofre uma retroalimentação do ambiente externo negativa. O nenenzinho, caso sobreviva ao choque, nunca mais nessa vida vai enfiar o dedo na tomada. Então, gerou um comportamento negativo que não vai estimular um novo comportamento de enfiar o dedo em qualquer buraco. Você vai aprender muito cedo que não é qualquer buraco que você pode enfiar o seu dedo. Certo? Então, dentro de uma empresa, certo? Existem as retroalimentações positivas e negativas de acordo com o que a empresa faz em relação ao ambiente externo. Qual é o ambiente externo da empresa? O mercado. O que é o mercado? É um local imaginário, um local abstrato, em que ocorrem trocas. Essas trocas normalmente são trocas para a empresa, no mercado empresarial, são trocas comerciais, trocas econômicas, ok? Então, se a empresa tem um produto bom que ela produz, ela bota esse produto no mercado, ela leva esse produto para o ambiente externo. Se o ambiente externo, se os clientes que estão no ambiente externo gostam do produto, o produto supre as necessidades deles, então o que eles vão fazer? Eles vão continuar comprando aquele produto e a empresa vai continuar produzindo retroalimentação positiva, um feedback positivo. Mas se o produto for um fracasso, o cliente não está comprando, retroalimentação negativa. Ou seja, retroalimentação negativa, eu não vou continuar produzindo esse produto exatamente porque eu vou quebrar minha empresa. Eu estou gastando dinheiro para fazer um produto, vou quebrar minha empresa, não vou mais fazer aquilo dali, certo? Tá bom? São aspectos básicos que você vai encontrar nos sistemas, no caso. Alguns desses elementos que você está vendo aqui, você vai ver, você vai encontrar em sistemas abertos, outros em sistemas fechados e alguns em os dois tipos de sistema. Todo sistema aberto e todo sistema fechado tem um objetivo, tem uma coisa que ele deve fazer para manter sua sobrevivência. Somente os sistemas abertos têm entradas, alguma coisa entra para ser transformada dentro desse sistema. Tanto o sistema aberto quanto o sistema fechado tem processo de transformação. Alguma coisa entrou e foi transformada e vai sair para o meio ambiente, saídas, somente nos sistemas abertos. No sistema fechado, o processo de transformação ocorre dentro dele próprio. Não entra nem sai nada, ok? As saídas acontecem, ou seja, aquilo que eu peguei e transformei, aquilo que entrou eu transformei, sai para o ambiente externo, certo? Só no sistema aberto isso acontece. Mecanismos de controle do sistema e de avaliar como o sistema age, eu só vou ter um sistema aberto, tá bom? O sistema pode ter retroalimentação, resposta do ambiente externo, positiva ou negativa, somente os sistemas abertos têm resposta do ambiente externo. Os sistemas fechados não precisam de resposta do ambiente externo. Os sistemas abertos e os sistemas fechados vão ter ambiente interno, vão ter um interior, mas somente os sistemas abertos estarão em um ambiente externo. Tá ok até agora? Basicamente é essa figura aqui que a gente faz para demonstrar um sistema, né? O que a gente chama de modelo de CAT-scan, certo? Você vê bem aqui, certo? Que existe uma entrada, alguma coisa está entrando no sistema, essa coisa que entrou é transformada, sofre um processo de transformação e ela sai para o ambiente externo. O ambiente externo vai gerar uma retroalimentação positiva ou negativa. Se for uma retroalimentação positiva, o ciclo continua. Eu vou continuar fazendo. Se for uma retroalimentação negativa, encerra-se o processo de transformação. Ok? Encerra-se o processo de transformação. Um sistema aberto, ele teria base, ele tem as influências, o controle dos resultados. Um sistema aberto, ele seria basicamente essa figura inteira. Ok? Agora, o sistema fechado só é representado pela bolinha de transformação. É só a transformação. Não precisa de mais nada, tem nem ambiente externo, tem nada. É só ir na existência. O ambiente de um sistema, no caso, é o conjunto de todos os fatores que a gente possa pensar que tem alguma influência sobre a operação do sistema considerado. No caso, só sistemas abertos têm um ambiente fora dele, né, que influencia. Mas olha só, esse ambiente de sistemas é um ambiente externo. São fatores que não vão pertencer ao meu sistema aberto, à minha empresa, ao meu sistema interno, mas que vêm alterar ou pode alterar o ambiente, tá? Então, dentro de um sistema, eu posso ter 3 níveis. Eu posso ter o sistema, o subsistema
e o supersistema, o ecossistema. É como se essa bolinha bem aqui no meio, que está dividida em dois subsistemas, pode ser vários, ela é o sistema. Ela. Dentro de um sistema tem os subsistemas, que são sistemas menores que ocorrem dentro do sistema. Exemplo, uma empresa tem subsistemas lá dentro. Tem setores, os cargos são subsistemas administrativos que estão lá dentro. A gente vai acabar chamando somente de sistema administrativo. Ao redor dessa empresa inteira, eu vou ter um ecossistema ou supersistema, que são outros sistemas que estão, é um conjunto de outros sistemas que estão em contato com o teu sistema empresarial. Tá? Como é que rola um ambiente de sistema empresarial de empresa? Aqui nós temos a empresa. E ao redor da empresa eu tenho vários outros sistemas que vão influenciar essa empresa e que a empresa vai influenciar também. Exemplo. O mercado de mão de obra, ele fornece mão de obra, fornece capital humano para essa empresa bem aqui, para essa empresa bem aqui. Então, eu forneço para a empresa capital humano, trabalhadores, e a empresa oferece vagas para que esse mercado de mão de obra, para que ele possa colocar suas pessoas aqui dentro, ok? Os fornecedores de insumos, de matéria-prima, no caso, tá? A empresa precisa de matéria-prima para poder fazer seu produto. E os fornecedores são empresas também, eles precisam de remuneração que vem dessa empresa. O governo, professor Alexandre, ele só faz atrapalhar, né? Imposto e tudo mais. Não. O governo precisa dos impostos que a empresa vai pagar para que ele possa funcionar. E a empresa precisa das facilidades que o governo vai passar para ela. Estradas de rodagem, sistema financeiro, saúde, por aí vai. É bem aqui, o próprio sistema financeiro. O sistema financeiro, ele é um ambiente em que a empresa vai colocar capital. E o capital vem da empresa. Então, ela alimenta o sistema financeiro, e o sistema financeiro é alimentado pelas empresas, né? A concorrência, professor, influencia? Ela é importante para a nossa empresa? Claro que sim. Por quê? De olho na concorrência, eu tomo decisões como empresa para poder superar essa concorrência. E eles também fazem a mesma coisa. Então, me torno competitivo, me torno um sistema aberto empresarial melhor à medida que eu estudo minha concorrência e minha concorrência me estuda. É uma espécie de competição que leva ao desenvolvimento. E os clientes, os consumidores? Eles têm necessidades. Essas necessidades eles não conseguem por si só suprir. Então, eles vão até a empresa para comprar o que é necessário para eles. E a empresa recebe a remuneração dos consumidores para poder sobreviver. A comunidade influencia nos produtos que são feitos pela empresa e a empresa ela tendencia a comunidade com novos produtos, tentando mostrar novas necessidades. Os sindicatos eles regulam as relações dos colaboradores do mercado de mão de obra dentro da empresa e a empresa emprega, no caso, essa mão de obra. A tecnologia, ela demonstra à empresa o que é qual o patamar de exigência de qualidade que eu vou ter em determinado produto, certo? Ao mesmo tempo que a empresa, ela avança tecnologicamente às vezes e agrega esse quadro de tecnologia. São exemplos, né, que a gente tem de coisas que estão no ambiente do sistema empresarial. Agora, internamente, no caso, certo? Isso eu acabei pulando sem querer. Eu acabei explicando, né, aquela parte ali. Você pode retornar, que eu usei até os exemplos ali, tá? Os subsistemas de uma empresa, a parte interna da empresa, ela vai ter 3 tipos de subsistemas. Os subsistemas principais, os subsistemas complementares e os subsistemas de apoio. O que é isso de cada um? O subsistema principal é aquilo que a empresa não consegue viver sem. É a natureza da empresa. Então, se eu tenho uma empresa de vendas, eu vou ter um subsistema de serviço ou subsistema de vendas, no caso, que é um subsistema principal. Está ligado ao objetivo principal da minha empresa. Se eu sou uma indústria, eu vou ter um subsistema de produção de bens. Ou se eu sou empresa de serviço, ou de prestação de serviços. Isso vai existir porque o subsistema principal está ligado à natureza, ao objetivo principal da empresa. Já o subsistema mercadológico, ele é principal por quê? Porque ele regula a relação da empresa
do ambiente interno com o ambiente externo, com o mercado. É um mecanismo de regulação. Então, a empresa não pode viver sem um subsistema mercadológico, que são as relações que ele vai ter com o ambiente externo. Relações de compra e venda. São relações necessárias, no caso. Já os subsistemas complementares, eles existem para controlar os subsistemas principais. Como assim? Eles fazem o julgamento de resultados que acontece em relação à venda, à prestação de serviços e à produção e ao relacionamento mercadológico, né, que a empresa vai ter com o ambiente externo. O subsistema financeiro, por exemplo, ele controla, ele escritura junto com o subsistema contábil as vendas que acontecem, o que tem no estoque, o que não tem, como é que vende, o preço de venda, para aí vai. O subsistema de RH, ou gestão de pessoas, ele serve exatamente para a gente entender as relações que a gente vai ter com o nosso colaborador e controla, e esse controle que a gente vai ter com o colaborador, né? Os subsistemas de apoio, eles são assim. Dentro da empresa, é obrigatório ter subsistema principal e complementar. O subsistema de apoio é uma coisa que não é necessária que a empresa tenha, mas que ajuda bastante se ela tiver. Então, se você tem uma empresa, um escritório de advocacia, por exemplo, não é obrigado que você tenha um subsistema de informática lá dentro. Você pode terceirizar o lance de informática com uma empresa que preste serviço de informática. Não é necessário que você tenha um analista de OSM na sua empresa, ajuda bastante. Eu já acho que toda empresa grande tem que ter, complexa, tem que ter um analista de OSM. Mas se eu tenho uma empresa de média para pequena, então eu posso simplesmente pegar e contratar o serviço de um analista de OSM se eu quiser melhorar meus processos dentro da empresa. Não é toda empresa que vai precisar de um sistema, de um setor jurídico, a não ser grandes empresas que são demandadas juridicamente o tempo inteiro, né? Mas é o tipo da coisa, certo? Se você tiver uma empresa grande que está indo para a justiça o tempo todo, contra colaborador, contra outras empresas, que seja, né? Aí você precisa ter um sistema jurídico, ok? Então, basicamente, isso é o que a gente tem para conversar sobre teoria dos sistemas, tá? Então, qualquer dúvida, vão lá no mural da gente e coloquem bonitinho, tá? O que vocês entenderam, o que vocês não entenderam, mandem mensagem particular se quiserem, mas conversem, tá bom? Vamos colocar aqui, vamos comentar, né? E tentar ver se a gente entende direitinho. Esse assunto, tá? Estou colocando também o material. E eu agradeço muito a vocês pela atenção. Tenham todos um bom dia, tá bom? Um abraço, pessoal. Alexandre.